Fala pessoal, tudo bem? Vou gravar um vídeo aqui rapidamente, uma aulinha de Fibo. Uma coisa que há muito tempo eu rejeitava, porque para mim não funcionava. Isso não funcionava para mim porque eu acreditava que o time frame era muito pequeno, era muito curto, e para mim isso não funcionava, mas isso é uma das coisas que mais funciona. Quando se fala em Fibonacci, você projeta, você verifica a retração do movimento, funciona muito bem quando é bem aplicada. É claro que você tem que ser um pouco flexível, mas você tem que aplicar isso no seu operacional, na sua estratégia, na forma como você opera. Então vamos lá, olha. O mercado hoje, eu vou apagar aqui os estudos. O mercado hoje ele abriu com um gap absurdo. Inclusive é um dos motivos também pelo qual eu vou gravar esses stories. O mercado hoje está renovando 5,87 nessa sexta-feira. Sendo que ontem ele abriu com um gap absurdo de queda aqui, certo? Ele caiu ontem bastante. Praticamente quase 2% de queda ontem. E hoje ele abriu com 1,3% de alta. É onde a gente entra aqui com a questão da Fibo. Porque operar no mercado com viés é uma das piores coisas que você pode fazer. Por exemplo, o mercado abriu com um gap absurdo de alta. Ó, um gap absurdo de alta. E é muita covardia você acreditar que o mercado vai devolver, vai voltar todo esse movimento no mesmo dia. A análise técnica, ela sugere que todo gap ele é fechado, mas não necessariamente no mesmo dia, ou na mesma semana, ou no mesmo mês, ou até mesmo no mesmo ano. Então, isso leva tempo, a gente não sabe. Mas o que acontece? Hoje, na abertura do mercado, assim que o mercado abriu, nessa região, certo? O mercado abriu muito forte para cima. Quando o mercado abriu forte para cima, ele resistiu aqui, retraiu o movimento, ele retraiu até essa região de 50%. Vou colocar no automático aqui. Pronto. A linha vermelha é a região de 50%. Ele retraiu até a região de 50%. Vou colocar aqui. Ele retraiu até a região de 50%, bateu para cima. Quando ele bate para cima e segura nessa região, eu faço uma venda nesse candle de 2 contratos. A minha intenção era fazer a parcial com 4 pontos aqui embaixo, bem nessa região, só que ele não buscou os 4 pontos e já bateu para cima forte. O ideal seria sair, ser estopado aqui em cima, ou segurar um pouco a operação para ver até onde o mercado ia evoluir para que eu pudesse pegar novamente a queda do mercado. E foi o que aconteceu. Aqui é onde entra a questão de Fibo. O mercado segura nessa região, novamente, ele bate aqui em cima, certo? Se a gente for fazer uma projeção de Fibo, ele bate o primeiro alvo de Fibo, retrai, faz uma volta em V, batendo para baixo, ele faz essa volta em V e bate para baixo. E bate para baixo. Deixa eu só trocar aqui. Opa. Ele bate para baixo, volta, bate para baixo de novo. Ok. Essa volta que ele faz é chamada de volta em V, na análise técnica. Se eu colocar no time frame de 3 minutos, aqui está no 1 minuto, nos 3 minutos, fica muito evidente que ele faz um padrão de 1, 2, 3, porque é um time frame maior. Só que a questão não é nem essa, a questão é que eu poderia muito bem ter segurado, certo? Na verdade eu segurei a operação, ele avançou a favor, eu já estava no 0 a 0 aqui nessa região, porque como eu tinha vendido aqui, eu já estava tendo um pequeno lucro aqui, certo? Porém, o que acontece? O mercado, eu vou apagar aqui essa projeção, o mercado faz uma retração em 50% de Fibo.
Olha só, ele já estava com alta, com gap de alta, ele subiu todo esse movimento ainda, retraiu 50% aqui, 50% do movimento, ou seja, é o segundo movimento já respeitando o a retração de Fibonacci que o mercado faz, que ele respeita a Fibo e volta na região de 50%. Primeiro ele respeitou aqui, nessa região, certo? Nessa região. E agora ele respeita aqui a região de 50%. Até aí tudo bem. A gente continuava vendido, porque a gente sabe que o mercado tende a se contrair em região de retração. Então, o correto é eu segurar a operação aqui nesse momento. O mercado, ele faz essa retração para cima de 0,33%, só que é aí onde entra a questão que eu falei. Quando se trata do time frame de 1 minuto, eu acreditava muito antes, eu acreditava que isso não funcionava porque o time frame era menor, mas a Fibonacci ela funciona independente do time frame. Se a gente for pegar a retração do movimento, olha só, eu vou deixar a Fibo traçada para que possa ficar muito claro. Ó, vamos lá. A primeira Fibo, eu vou deixar em laranja, ó, laranja, retraiu até 50%. Retraiu até 50%. Eu vou até facilitar e vou colocar um círculo aonde ela retrai. Olha, retraiu até 50%. Retraiu até 50%. E essa daqui eu vou deixar azul. Olha só. O mercado retrai até 61,8. A gente pode falar que esse movimento ele retraiu até 50, 61,8. Tudo bem, porque o movimento é mais curto. Entendeu? Olha, o mercado retrai até essa região. Ok? O movimento um pouco mais curto, ele retraiu até 61,8. Aqui também caberia uma venda, mas como eu já estava vendido na operação, o mercado avançou. E aqui é onde entra uma questão muito importante. No final dessa operação, eu acabei sendo estopado por ter segurado a operação até embaixo, porque o viés te faz acreditar que o mercado não consegue mais ir adiante ou subir um pouco mais, já que ele já subiu bastante, certo? Então, eu acabei segurando a operação, ele me estopou aqui em cima, olha, tá certo? Ele me estopou aqui em cima, mas tudo bem, faz parte. É claro que se ele tivesse feito a queda, olha o tamanho da queda que ele teria pego liquidez. Ele poderia ter pego liquidez até a média móvel aqui embaixo, de 200, né? A média móvel vermelha aqui é de 200. Mas enfim, a questão é sobre Fibo. Olha só, a Fibo de azul, ele retraiu até 61, que é aqui, ok? Agora, o mercado, ele bate para baixo de novo, caberia uma venda, ou eu poderia ter saído aqui no 0 a 0, aqui nesse momento, olha, aqui nesse momento eu já poderia ter saído no 0 a 0, e o mercado sobe, segurando novamente na região de 61,8, e cai aqui embaixo, segurando pela terceira vez, ok? Segurou pela terceira vez, então, muito provavelmente, esse movimento foi um movimento invertido de oco, certo? É o que a gente chama de W, né? Na análise técnica. Porque ele imita um W aqui, olha. Ele vem, volta, vem e vai para cima. O inverso é chamado de oco, né? Análise técnica volta em oco. Ombro, cabeça, ombro. Enfim, como ele retraiu, ele tocou aqui novamente no fundo para poder bater para cima. Aqui ele já falou assim, olha pessoal, eu vou subir e eu sei que eu já subi, mas eu vou subir mais. Aqui é onde ele dá a última oportunidade, uma das últimas, porque ele ainda dá a oportunidade final aqui, nessa região aqui. Então o que acontece? O mercado retrai até esse ponto, novamente pela terceira vez, e bate para cima. Aí, o que acontece? Olha que maravilha.
Vamos pegar novamente a Fibo. E dessa vez eu vou colocar ela rosa. Olha. Quando a gente fala de Fibo, das retrações de Fibo, a gente fala de micromovimentos. Então a gente tem que considerar o último movimento, que foi essa alta. Olha, essa alta aqui. Opa, peraí. Essa alta aqui. Então a gente faz a retração. Olha só que loucura. O mercado, eu estou colocando aqui na ponta de cada candle, certo? As retrações de Fibo e olha que loucura. Eu vou colocar aqui de novo. Ele segurando em 50% de Fibo. Aqui, olha. Esse foi um dos movimentos aqui que mais me chamou a atenção. Ele bateu em cima da região onde já tinha segurado uma vez, duas vezes, e agora ele toca para confirmar a alta, o que geralmente é chamado de pullback, certo? Se eu estivesse comprado, esse movimento seria o pullback para mim poder fazer a entrada, porque ele já tinha subido, ele fez o pullback e subiu, ok? Então ele faz o pullback e sobe. Eu estou no 1 minuto, mas nos 3 minutos isso daqui está muito claro, ok? Agora, olha só o quão curto foi esse movimento. Ele retraiu até 50%. Caberia uma ordem de compra aqui ainda, com um ou dois contratos, para que a gente pudesse segurar ele até aqui embaixo. Porque aqui, claro, seria um stop um pouco maior? Seria. Mas, evidentemente, ele estava com uma cara de alta, porque ele já tinha segurado 3 vezes. Então, fazendo uma junção, nós temos 3 retrações de Fibonacci, confirmando a alta para aniquilar 100% a expectativa de um viés de queda. Entendeu? Então, se você operar e tiver o discernimento para fazer a análise de micromovimentos no 1 minuto para Fibonacci, usando Fibonacci, projeções de Fibonacci, fazendo parciais e fazendo entradas de até 2 ou 3 contratos, lembrando que a parcial precisa, no dólar, a parcial é de 4 pontos, da parcial de 1 contrato, de 2 contratos, para que você fique tranquilo na operação. Então, um exemplo prático seria fazer uma entrada de 2 contratos, você faz uma parcial de 4, 5 pontos e segura o restante até o primeiro, segundo alvo do movimento completo de Fibo. Eu nem preciso ver aonde o mercado está nesse momento, eu vou fazer a projeção nesse momento, eu vou alterar para 3 minutos, que é o time frame que eu opero, e vou colocar, olha, a projeção desse pivô. Olha só. E vou colocar aqui roxo, para vocês terem uma ideia. Olha só. Primeiro alvo, vou colocar aqui, roxo. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Ah, beleza, mas ele foi ainda mais para cima, tudo bem. É claro, ele continuou subindo e está subindo ainda. Vamos ver até onde o mercado foi? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena projeção da onde ele abriu até lá em cima. Olha, eu vou deixar em azul claro. Olha, azul claro. Eu vou deixar aqui. Olha só que loucura. Primeiro alvo, segundo alvo, e olha só onde ele está. Terceiro alvo lá em cima da projeção de Fibo. Ele continua subindo e acredito eu que vai subir ainda mais. Mas aí a gente já tem outros alvos um pouco maiores na questão do time frame maior. Por exemplo, 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos e até mesmo 240 minutos. Mas o principal, que eu acredito que vou até subir esse vídeo no YouTube, é para mostrar que a Fibo, a retração de Fibo, é uma das coisas que você não pode deixar de fora do seu operacional. Ela serve para te ajudar e determinar os movimentos principais do mercado. Um detalhe importante é porque eu deixo de fora o 38.2, que é a retração de 38.2, mas 50% e 61.8 são os principais que você tem que deixar, ok? E é isso, tá bom? Sempre traçando a Fibonacci, se você quer traçar um movimento de retração de uma alta, você pega do topo
para baixo. Se você está traçando um movimento de retração de baixo, você pega do fundo para cima, entendeu? E é isso, pessoal. 3 retrações de Fibo para um movimento hoje que, com certeza, colocou dinheiro, para quem tem conhecimento, para quem sabe disso, colocou muito dinheiro na conta de alguns traders por aí, tá bom? E olha, deu muito certo. E isso tudo na parte da manhã, tá bom, pessoal?